Beleza, iniciando aí. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer duas orientações breves. A primeira é com relação ao projeto. Eu quero fazer ainda hoje o link para vocês colocarem, aí eu vou deixar lá na sala do Google, o link para vocês colocarem os trabalhos que vocês estão já organizando. Então, aquelas equipes que foram já respectivamente montadas. O que é que consiste o trabalho? A gente vai fazer um trabalho para a feira virtual, que está prevista para o dia 17 de setembro, as suas apresentações lá no canal do YouTube, onde a gente vai ter a divulgação dos trabalhos. Eu vou até tentar fazer um encartezinho aí da feira, né? A feira junta aí as disciplinas de física, química, biologia e matemática, natureza e matemática, certo? E elas consistem exatamente da gente apresentar esses vídeos de vocês, onde nesses vídeos vocês vão apresentar algum trabalho prático, né? Que pode ser um experimento, né? De física, de química, biologia, né? Ou até mesmo de própria matemática, ou um trabalho de pesquisa que vocês possam aí, porventura, estar desenvolvendo, tá bom? Pode sim. Você pode fazer uma pesquisa e apresentar essa pesquisa, fazer um videozinho aí sobre a pesquisa, né? Relatando aí alguns detalhes, alguma coisa do tipo, certo? Então, qualquer tema aí, que está livre, né? Os temas, então os temas vão ser livres exatamente para facilitar esse primeiro momento de vocês. Que se a gente tivesse presencial, não. Aí a gente já dividiu os grupos direitinho e aí já passava para vocês. Eu vou colocar alguns exemplos de experimentos de física na sala do Google para quem queira fazer experimentos. Os professores de biologia, de química, também matemática, vão também estar sugerindo alguns trabalhos, tá bom? Aí vocês aí eles vão estar conversando com vocês também daqui para frente, para que possa estar ajudando vocês nessa empreita. Então, vai ser um vídeo de até 10 minutos, o vídeo não pode ser longo demais, até mesmo para não dificultar, ok? Na próxima aula eu vou explicar com mais detalhe sobre os projetos, porque eu já vou trazendo para vocês alguns exemplos de experimentos de física que vocês possam estar apresentando, tá bom? Ok? Então vamos lá. Ok. Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje é sobre dinâmica, certo? Dinâmica ou mecânica, como alguns livros tratam, né? A dinâmica, ela fala dos corpos, né? Que a gente já vem falando de corpos em movimento há um bom tempo, mas ela, respectivamente, vai tratar essa parte da mecânica, onde você vai estudar o movimento, mas não se preocupando somente com os efeitos, mas também com as causas, né? Porque lá na cinemática, a gente só se preocupava com as causas, né? Aí tratava sobre velocidade, aceleração, e agora não, nós vamos tratar também sobre outra coisa, que é a força, que é responsável também da parte do movimento, né? Então, a gente vai tratar um pouquinho dessa parte. Então, quando se fala de dinâmica de corpos, a imagem que se vê na cabeça é a clássica e a mitologia de Isaac Newton, lendo seu livro sobre uma macieira e, repentinamente, uma maçã cai sobre sua cabeça. Segundo consta, essa foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade que atrai a maçã, né? Claro que a gente sabe que isso é um pouco de mitologia, né? Sempre a gente coloca esses efeitos para que as pessoas possam entender que dá a entender que foi acidental, mas na realidade não foi acidental. Ali ele faz somente conta uma historinha de como ele chegou à conclusão da gravidade, né? Não é que ele descobriu a gravidade, como ele chegou à conclusão da gravidade, que a gravidade é algo existencial, né? É da natureza, é pertencente. O que o homem tem de fazer é tentar entendê-la e explicá-la, que foi o que ele fez, né? Aí algumas pessoas gostam de dizer assim, ele criou a gravidade. Não, a gravidade é algo natural, ele só fez um entendimento e detalhou esse entendimento, fazendo aí as explicações e relacionando isso aí com toda uma sistemática matemática, onde vai estar explicando os efeitos dessa gravidade sobre os corpos, tá bom? Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento de força, que é exatamente uma das causas do movimento. E as famosas 3 leis de Newton, né? Para vocês terem ideia,
Hoje, as viagens espaciais são feitas usando uma mecânica um pouco acima da mecânica clássica, né? Que a gente já usa outros termos mais técnicos, mais avançados, mas na década de 60, quando o homem foi à Lua a primeira vez, ele usou toda a mecânica newtoniana para chegar à Lua. Para vocês terem ideia o quanto a mecânica newtoniana tem aí a sua validade, né? Então, na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender a causa. Na dinâmica, estudamos a relação entre força e movimento, ou seja, nós vamos estudar as causas e os efeitos. O conceito de força, a força é uma interação entre dois corpos, mas a gente vai ver também que essa força ela pode agir de duas maneiras, ou com contato ou de ação à distância, né? O contato é quando os dois corpos têm contato um com o outro, e a ação à distância é quando eles interagem a uma certa distância um com o outro. Por exemplo, a força gravitacional, que a gente vai falar um pouco mais na frente, tá bom? Uma outra característica, né, é que o conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode se basear em efeitos causados por ela, né, como a aceleração, né, que é a mudança da velocidade com o tempo, né? A aceleração faz com que um corpo altere a sua velocidade quando uma força é aplicada. Deformação, né? Você pega aqui, por exemplo, um papel como esse aqui, e aí você aplica uma força e o papel amassa, né? Você aplica uma força para tentar voltar o papel à sua forma natural, ou seja, você consegue deformar um corpo aplicando força. Você pega uma lata, você amassa uma lata, a lata amassa. Você pode até tentar criar uma outra força para tentar deformar a lata que você amassou também. Então, a deformação é uma das causas, né, dos efeitos da força sobre os corpos. Então, o corpo pode acelerar e pode se deformar também. Então, faz com que o corpo mude do seu formato quando sofre a ação de uma força. Então, força resultante é a força que produz o mesmo efeito, né, que todas as outras forças aplicadas num corpo. A gente vai trabalhar muito esse conceito de força resultante. Por exemplo, eu tenho aqui 4 forças. Então, eu vou juntá-las elas vetorialmente, né, igual aquele assunto lá de vetores que nós trabalhamos, e eu vou substituir todas elas numa soma vetorial em uma única força. Então, essa única força que vai restar, chamaremos ela de força resultante, fazendo as respectivas decomposições e as somas, né, de vetores, né, para você ter um único resultado, né? Então, essa é a ideia de força resultante. A gente vai trabalhar também bastante esse aspecto aí da força resultante. Então, a força resultante será igual à soma vetorial de todas as forças aplicadas. Então, você tem aqui uma única força que representa as diversas forças que o corpo, porventura, possa atuar nele. Então, essa é a ideia de força resultante, que é um dos aspectos da segunda lei que a gente vai falar daqui a pouco. Então, leis de Newton. Então, as leis de Newton constituem os 3 pilares fundamentais do que chamamos de mecânica clássica, que juntamente com isso também é conhecido por mecânica newtoniana, por consequência da mecânica clássica ser explicada aqui basicamente somente com as leis de Newton. Então, vamos lá para a primeira lei. Eu gosto de chamar essa primeira lei da lei da preguiça, né? Lei da preguiça por quê? Deixa eu ler, professor, para o senhor. Oi? Primeira lei, lei da preguiça, né? Então, Professor, oi. deixa eu ler a primeira lei. Tá aqui, tá na tela, não tá não? Oi? Tá Sim, na tela. eu tô vendo aqui. Vou começar. Primeira lei de Newton. Princípio da inércia. Quando estamos em um carro em movimento e este freia repetidamente, nós sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento. Exatamente. E, O que é que eu professor, gosto? Oi. depois eu boto para mim ler, que faz tempo que eu dei uma leitura. Tá bom. Uma coisa interessante a respeito da primeira lei, que eu acho bem, bem curioso, um fato curioso. Eu chamo de lei da preguiça, né? Aí, como ela falou aí, explicou exatamente assim.
Qual é a característica do preguiçoso? É continuar do jeito que ele está. Não é isso? Então, por exemplo, se ele está deitado numa rede, ele quer continuar deitado numa rede. Se ele estiver sentado numa cadeira, ele quer continuar sentado numa cadeira. Agora, se eu não agir com uma força para romper essa situação que ele está, ele vai continuar daquele jeito. Aí tem aqueles exemplos lá da pessoa dentro do ônibus. Não sei se vocês já pegaram um ônibus, e aí quando o motorista... Você está lá, o ônibus andando em velocidade constante, de repente o motorista pisa no freio. O que é que acontece com você que está dentro do ônibus? Para frente. Vai para frente. Por quê? Porque como o ônibus estava indo para frente, você ainda quer continuar se movendo para frente. Ou seja, a tendência do seu corpo é continuar o efeito anterior. Por isso que a gente chama de lei da preguiça, né? A lei da inércia. Uma característica também interessante, né, com relação à inércia, é que a inércia ela é proporcional à massa dos corpos. Por exemplo, o que é mais fácil de empurrar? Uma bicicleta ou um trem? Bicicleta. Uma bicicleta. Exatamente, porque a bicicleta tem o quê? Menos massa, então ela tem menos Isso. inércia, não é isso? Quanto mais massa, mais inércia. Porque a inércia ela pode ser tratada como uma resistência de sair da situação que ela se encontra. Então, quanto mais massa, eu preciso de muita força para tirar a condição dela, ou de repouso, ou de movimento uniforme. Porque a inércia ela tem essa característica, ela é uma resistência, é uma oposição a sair da condição inicial que ela se encontra, que pode ser a condição de repouso ou uma condição de movimento uniforme. Por isso que eu citei o caso lá do ônibus, em velocidade constante, quando o motorista pisa no freio, se você não se segurar, você vai cair para frente. Tá bom? Quem aqui já andou de cavalo? Eu. Já, né? Eu Tem aquele também. momento lá que o cavalo, você está correndo no cavalo e o cavalo vai, freia. Se você não se segurar na sela, o que acontece? Cai para Cai frente. pra frente. Vai cair para frente. É por isso que você tem que fazer uma força para poder se segurar aí no animal. Vamos ver aqui outras condições. Então, essa parte aí, quem quer ler aí? Eu, professor. Lê aí. Eu, professor, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente se zero. Exatamente. Lembra lá do que eu falei, né? Da história lá do trem, da história da bicicleta e da história de andar a cavalo no ônibus. São essas respectivas condições aí da inércia. Tá bom? Então, a primeira lei não é difícil, não é isso? Ela é simples. Desde que você compreenda aí esses respectivos conceitos. Quem vai fazer aí a leitura da segunda lei? Eu. E daí? Segunda lei de Newton. Princípio fundamental do dinâmica. Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes, observamos que elas não produzem aceleração, igual à segunda lei de Newton. Diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja, A gente vai já mostrar daqui a pouco que é a equaçãozinha que diz essa característica, que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração, por ela ser diretamente proporcional a essa relação, né? Então, a gente chama de segunda lei, ou o princípio fundamental da dinâmica, porque é ela que caracteriza a condição do corpo quando está se movendo sobre a ação de uma força, né? Então, diferentemente da primeira lei, né? A primeira lei, a força resultante é zero, certo? Tá bom? Ela é independente da segunda. A segunda já disse que a força resultante é diferente de zero. Quando isso acontece, você tem a condição de movimento variado sobre a ação de uma força resultante, ou seja, o corpo está acelerado. Na primeira lei, o corpo não está acelerado, o corpo ou está em repouso ou está em movimento uniforme.
São condições diferentes, tá bom? Então, essas leis são totalmente independentes nesse aspecto. A primeira lei caracteriza os corpos em repouso ou em movimento uniforme. A segunda lei trata dos corpos em movimento variado. Tá ok? Então, tá aí a equação, como eu falei para vocês, né? Deixa eu circular ela aqui. Aqui, ó. A equação da segunda lei. Eu gosto até de brincar, né? Que o módulo da força, MA, então, força é igual a mar, né? Então, força é igual a mar. Então, onde o F é a força resultante, né? Que é aquela força que substitui todas as forças substituídas no corpo. A unidade de força é esse N aqui, que chamamos de Newton. O M é a massa do corpo, que a unidade de força é a unidade de massa é o quilograma, kg, certo? E a aceleração, que é adquirida pelo corpo, né? Ó, você tem um corpo aqui. Aí aqui é o solo. Aí é aplicada uma força, aqui o vetor da força, uma força F. Então, para onde está a força resultante, é para onde vai ser aqui a aceleração. Certo? A gente chama aqui de A. Aí aqui você tem a massa. Ok? Beleza? Vamos ver aqui a nossa próxima página. Quem quer ler aí o próximo parte? Eu, a unidade de forma no sistema internacional é o N. Newton, que equivale a... O que, professor? KG é? KG é quilograma. M é, sei lá, para esses negócios aqui. Quilograma vezes, aqui, ó, é um produtozinho, KG metros por segundo. vezes por segundo. Tá aqui escrito aqui, ó, quilograma metros, quilograma por segundo ao quadrado. Beleza? Sim. Vamos ver aqui outra pessoa. Aqui, ó, um exemplozinho dessa parte da segunda lei, que a gente não pode deixar, porque vai cair na nossa atividade de hoje. Eu tenho uma força de 12 newton, é aplicada em um corpo de 2 kg, igual lá naquela figura. Ó. Eu tenho aqui um corpo. O corpo aqui tem 2 kg. Aí aqui é o solo. Certo? Aí eu apliquei uma força. Estou dizendo que a força é nesse sentido. Pode ser em outro, certo? Mas estou dizendo que é para cá. Então, essa força aqui é de 12 newton. 12 newton. Desliga o microfone só um pouquinho para a gente... Aí, esses 2 kg, aí a força de 12 newton é aplicada. Então, ele vai adquirir uma aceleração lá. Eu quero saber essa aceleração, certo? Eu quero saber que aceleração é essa aqui, tá ok? Então, como é que eu sei disso? Então, eu boto aqui, ó, força é igual a mar. No lugar do F eu coloco 12, no lugar do M eu coloco 2. Então, esse 2 que está multiplicando o A vai dividir o 12. Então, você vai ficar o quê? Você vai ficar aqui o A vai ser igual a F dividido por M. Então, você vai ter 12 dividido por 2, que é igual a 6. Como está tudo no SI, newton e quilograma, então aqui só vai sobrar o quê? Metros por segundo ao quadrado, tá bom? Quem vai ler o próximo encarte? Eu, professor. Lê aí. Terceira lei de Newton. Princípio da ação e reação. Quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação, mas conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força
modula é uma direção igual e se sentido após a força de ação. Esta é chamada força de reação. Ótimo. Então, o que isso em tese quer dizer? Eu gosto muito de brincar que a terceira lei, para mim, é uma das leis que eu acho mais interessante. Porque o que ela quer dizer? Que numa briga ninguém perde, né? Porque se uma pessoa der um soco na sua cara vai dar uma carada na mão da pessoa. É ação e reação, né? Então, o que isso quer dizer em tese? Que a mesma força que a mão aplica no rosto, o rosto aplica na mão, né? Aí a pessoa vai dizer assim, professor, mas doeu mais no rosto. Aí é outra questão de sensibilidade. Mas em termos de força, ação e reação, diz que a força aplicada vai ter uma reação de igual intensidade, que é o módulo, como ele fala, né? E direção, só que o sentido é oposto. Quem faz a ação sofre a reação, né? Então, se você vai empurrar um carro para frente, terceira lei de Newton, o carro lhe empurra para trás, com a mesma força que você aplica no carro. Agora, por que você não vai para trás? Porque você conseguiu uma força suficiente para romper a inércia do corpo que estava lá parado, no caso do carro. Aí você consegue deslocar o carro, mas as forças de ação e reação, que é o contato, porque a ação e reação só existe devido ao contato, certo? Ela só acontece porque existe o contato. Se não existir contato, você não consegue aí ter essa reação. Agora, existem os casos das forças de ação à distância, que faz a ação, e aí quem faz a ação sofre a reação. A gente vai falar daqui a pouco desses casos, das forças que agem à distância. Mas no contato, você fez o contato, você empurrou um corpo, o corpo empurra você. Você pode até romper a inércia do corpo e o corpo se mover. Mas o corpo continua fazendo uma força oposta, que pode até não deslocar você para trás. Isso aqui é um dos exemplos clássicos, por exemplo, do pessoal que fazem viagens espaciais. Como é que as viagens espaciais acontecem? Eu estou lá no espaço, né? Estou lá parado, aí eu quero me mover para um certo ponto. Eu tenho de gerar um dispositivo, né? Uma espécie de foguete, né? Que na verdade não dá para ficar dando tempo com o foguete ligado lá. Eu não tenho nem como você fazer isso. E lá, como não tem atrito, não tem resistência, eu começo um movimento. Depois que o movimento é começado, pronto, eu posso parar de gerar esse impulso e ele vai continuar se movendo com a mesma velocidade. Então, o foguete é disparado somente na direção que eu estou desejando ir. Então, eu quero ir, por exemplo, para frente. Então, o que eu faço? Eu vou jogar ar para trás. Joguei ar para trás, o ar que eu joguei para trás, o ar empurra o veículo para frente. É assim que funciona, por exemplo, os próprios aviões que a gente constrói. A gente usa uma turbina ou uma hélice, né, dependendo do sistema de avião. O ar é jogado para trás. Terceira lei de Newton, o ar empurra o avião para frente. Terceira lei de Newton ela é boa nesse aspecto aí. Quem quer ler esse outro encarte aqui? Eu vou ler. Este é o princípio de ação e reação, cujo enunciado é: as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Ou seja, as forças no universo é um número par. Para cada ação existe uma reação. Por exemplo, nós somos atraídos pela Terra para o centro da Terra, por uma força que nós chamamos de peso, que a gente vai falar dela na próxima aula. Então, se a Terra nos atrai, terceira lei de Newton, nós atraímos a Terra. A mesma força que a Terra atrai a gente atrai a Terra. Aí a pessoa vai perguntar assim, mas por que eu não consigo empurrar a Terra ou, no caso, atrair a Terra? Aí tem a questão da inércia que eu falei para vocês. Porque se vocês pular de um prédio, vocês vão ser atraídos e vão se chocar com o solo. Aí vocês têm a impressão de que a Terra aplica maior força. Não, a força é igual. A questão é a ver com o rompimento da inércia. Não tem como vocês, por exemplo, deslocar a Terra com a força que vocês imprimem na Terra, porque essa força, na realidade, não é o suficiente. Agora, ela é o suficiente para deslocar você,
certo? Que a sua inércia é pequena comparada com a do planeta. Muita gente se confunde nesse aspecto. Acha que vai ter uma força maior do que a outra. Não, são pares de ação e reação. Uma coisa que eu quero que vocês não confundam com ação e reação. Por exemplo, eu tenho aqui um corpo, aí eu aplico nesse corpo uma força F1 e uma força no sentido oposto, que é o que diz aqui a terceira lei, né? Uma força F2 no sentido oposto. Aí eu vou e dou esse detalhe para você. Eu vou e digo que F1 é igual a F2. Isso aqui, vocês têm que pegar isso aqui, o espírito disso aqui, e não errar nenhuma questão relacionada a isso. Então, se eu tenho esse corpo aqui, com duas forças iguais, uma para frente e outra para trás. A pergunta é, isso aqui pode ser considerado um par de ação e reação? Sim ou não? Sim. A resposta é não. Por que não? Porque ação e reação atuam em corpos diferentes. Então, a resposta aqui é não. Isso aqui não é um exemplo de ação e reação. Porque quem faz a ação sofre a reação. Lembra o caso que eu falei da Terra? Está aqui o bloco, certo? Da Terra. Aí, o que acontece? Aqui é o centro da Terra. Um exemplo, aqui é só uma ilustração, pessoal. Aqui é o centro da Terra. Então, a Terra atrai esse corpo com uma força peso. Certo? A força peso. Então, esse corpo aqui atrai a Terra. Lá no centro da Terra, ele aplica a força, ó. Uma força menos o peso. Esse aqui, sim, é um exemplo de ação e reação. A Terra atrai com peso e o corpo atrai a Terra com menos o peso. Para dizer que as forças são iguais, certo? Então, nesse caso, sim, você tem um exemplo de ação e reação. Esse aqui é um exemplo de ação e reação. Porque atuam em corpos diferentes. Só é um exemplo de ação e reação quando atua em corpos diferentes. Se atuar no mesmo corpo, é somente uma combinação de força, certo? Para ser ação e reação, deve atuar em corpos diferentes. Por exemplo, você empurra o carro empurra você. Então, a força que você aplica no carro, o carro aplica uma força em você. São corpos diferentes e as forças são também diferentes no caso do aspecto de atuação. Mas elas têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor. Ou sentidos opostos e o mesmo valor. Tá bom? Vamos aqui para a nossa questão teórica, tá bom? Então, vamos lá. Se a força resultante sobre um corpo é constante, então você tem aqui, ó, F igual MA. MA. Então, ou seja, esse valor aqui não muda, vai ser sempre o mesmo, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que esse produto aqui, MA, vai ser sempre o mesmo. Ou seja, se a minha aceleração aumentar, para o produto ser igual, continuar dando sempre o mesmo valor, eu tenho que ter umas massas cada vez menores. Então, se eu aumento a massa, eu tenho que diminuir, ou se eu aumento a aceleração, eu tenho que diminuir a massa. Se eu aumentar a massa, eu devo diminuir a aceleração. Ou seja, eles vão fazendo uma permuta entre um produto e outro. Quando um aumenta, o outro diminui, para dar sempre o mesmo valor. Exemplo, se aqui for 4, né? Então, eu vou ter que estar trocando os valores aqui nesse produto para todo o tempo aqui dar 4. Certo? Essa é a dica. Então, procurar aqui uma relação que diz isso. Sua velocidade também é constante? Não, porque envolve aceleração, então não pode ter velocidade constante. A aceleração também é constante? Não, porque como existe uma interação do valor da força, o produto aqui,
sempre dá um valor constante, então, para ele ser constante a aceleração, a massa também tem de ser constante, né? Então, como a massa pode mudar, então a aceleração também pode mudar. Então, essa aqui é furada. Sua aceleração aumenta uniformemente. Não, porque eu não sei o que acontece com a massa. A massa pode aumentar ou pode diminuir. Então, está furada. A sua aceleração aumenta ou diminui dependendo da massa do corpo. Então, a nossa resposta certa é a letra D. O movimento é retilíneo uniforme? Não pode, né? Porque se envolve aceleração, não pode. A gente tem esses casos aqui na primeira lei, tá bom? Então, vamos aqui para a terceira. Um corpo de massa igual a 5 kg, inicialmente em repouso, certo? Então, a velocidade inicial aí é 0. Sofre a ação de uma força. Então, você tem aqui a força igual a MA. Então, você vai ter o quê? A força aqui, 30. Deixa eu pegar a borracha aqui. Igual 5. E eu quero saber o A. Esse 5 é para lá dividindo. Então, quem é o meu A? 30 dividido por 5. Vai dar 6. 6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, encontrei aqui a minha aceleração, certo? Vou agora para a minha ideia do movimento, né? Então, velocidade final. Lembra lá daquela equação? Ó, vovó, ainda tenta. Certo? Então, eu quero saber aqui o final, velocidade final. A minha inicial aí é 0. Mais a minha aceleração que eu acabei de calcular, que é 6. E o tempo aqui, ó o tempo, 5. Então, 0 não contribui em nada. 6 vezes 5, 30 metros por segundo. Foi só uma coincidência de dar o mesmo valor da força, viu, pessoal? Porque tem gente que acha que é igual à força, mas não é. Foi só uma coincidência. 30 metros por segundo. É a nossa resposta. Resposta, letra D. E aí a gente finaliza hoje essa parte. A gente vai só exercitar essa parte hoje com uma atividadezinha de 5 questões que eu vou deixar para vocês já disponível, tá bom? Aí, do mesmo jeito, vocês têm hoje. Claro que quem não conseguir fazer hoje, você tem todo o período para estar fazendo, tá bom? Vou parar aqui a gravação.